eu quero compartilhar com vocês um pensamento. Para isso, Gary, você pode me ajudar? Eu tenho aqui uma pequena ilustração, às vezes que acontece na sua vida, na minha vida, e a gente... Vai ali atrás, por favor. Pega essa pontinha aqui, ó. Quantas vezes você e eu, vai bem lá atrás, o máximo que você puder. Ou encurte a corda. Pode segurar mais para frente aqui, ó. Pode encurtar. Isso. Às vezes na nossa vida, a gente faz curso, a gente deseja, a gente sonha, a gente busca planejar as coisas, e a nossa vida começa talvez a desenvolver, só que parece que chega uma hora que a gente não consegue avançar. E a vida fica difícil, a gente se bate, a gente sofre, a gente apanha, e daqui a pouco a gente não se livra de algo que está nos prendendo, e de repente a gente fraqueja, e a gente volta e retrocede, e a nossa sensação é de frustração, e a gente não conquista, a gente pensa que Deus não está conosco, eu devo ser diferente, eu devo ser pior, e aí você tenta, não, mais uma vez, você vai buscar um pouquinho mais de intensidade, e você se esforça para fazer a vida acontecer, mas de repente alguma coisa acontece, e você desanima, e você é puxado para trás novamente. Quantas vezes você e eu nos sentimos assim? Quantas vezes eu estou caminhando, faço um curso, agora vai, eu faço um certificado, eu conquisto, eu visito uma empresa, agora vai, ela diz que vai comprar, e daqui a pouco não vai, e a coisa não acontece. E parece que cada vez mais a gente tem menos força. Cada vez que a vida passa, o tempo vai passando, a gente simplesmente vai tendo menos intensidade, e daqui a pouco a gente se acostuma. E a gente começa a acreditar de que a gente não consegue, de que a gente não vale, de que Deus olha para mim diferente do que para aquele lá. Aquele lá deve ter alguma coisa melhor que eu devo ter feito alguma coisa, sei lá, o meu passado, eu fui um cachorro, sei lá, eu encarnei nesse corpo, e você começa a pensar um monte de bobagem, e a tua vida simplesmente não vai para frente. Obrigado, Gary. E você desanima. Mas eu queria dizer para você que, para você conquistar esse novo que Deus tem para você, você precisa fazer algumas coisas na sua vida. Eu preciso fazer algumas coisas na minha vida. E isso não é apenas uma vez. Isso se torna uma necessidade diária. Jesus, ele introduz o assunto, como é que a gente ora. E ele começa, Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. E aí o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E ele começa dizendo, é necessário uma renovação diária. Eu queria mostrar para vocês que você e eu não somos diferentes uns dos outros. Homens do passado eram exatamente como você e eu. Mulheres do passado, exatamente como você, mulher. Não há diferença. O que existe é uma diferença de algumas atitudes, de algumas decisões que foram tomadas. E uma mentalidade, uma abordagem em cima da vida um pouco diferente. E o segredo está exatamente nisso. Você sabe que tem algo novo para você, tem algo diferente para você aí pela frente. 2019, temos a expectativa que com o novo presidente muita coisa vai acontecer, mas para alguns de nós parece que ainda não aconteceu. Parece que é realmente mito. Mito, é mito. Não vai acontecer nada. Mas eu gostaria que você pensasse aqui comigo e percebesse umas engrenagens que tem dentro do reino de Deus, que elas se aplicam para você e para mim, para qualquer um sobre a face da terra. Eu quero que você enxergue Jesus abordando uma pessoa exatamente como você. Só que talvez um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais bruto, um pouquinho menos estudioso, um pouquinho menos culto. Um pescador, Pedro. Cara bruto, grosso. Se ele fosse dizer os votos de casamento, eu prometo ser fiel a você, minha esposa e tal, e o dia que eu mudar de ideia eu te aviso. É um cara super seco,
Mas Jesus chega para ele, após um encontro de várias pessoas dizendo várias coisas a respeito de Jesus. Jesus chega para Pedro e pergunta: e você? Quem é que eu sou para você? Quem que eu sou? Diga para mim, quem sou eu para você? E Pedro diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus responde de volta: e eu digo que você é Pedro. Não é simplesmente Simão, mas é Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Só que essa declaração que Jesus fez, parece que não surtiu efeito, mas estava lá, pairando sobre a cabeça, sobre o coração, sobre a alma, sobre o espírito de Pedro. Estava ali uma declaração sobre Pedro. E existem declarações sobre você e sobre mim, que Jesus disse, que está escrito. Mas Pedro, pouco tempo depois, comete bobagens, faz coisas que ele não devia fazer, mas essa verdade foi dita. Pedro só veio a existir depois de um tempo, porque continuava em ação Simão, apesar de que Jesus chamava ele de Pedro. Pedro, Pedro, mas ele internamente dizia: eu sou Simão, eu sou Simão, eu ainda sou aquele cara incompetente, pescador. Dentro dele ainda estava sendo necessário um processo de transformação. E você e eu somos como Pedro, somos como Simão, eu diria melhor. Estamos com palavras sobre nós, cada um de nós tem palavras de que somos mais do que vencedores, mas parece que não é bem assim comigo, parece que não é assim, talvez com você. Jesus, porém, ele tem um futuro para você, ele promete coisas para você e para mim. Ele desenhou a vida de cada um de nós de uma maneira muito especial, muito promissora. Não é para ser uma vida medíocre, mas é para ser uma vida abundante para você. Jesus, em certo momento, ele falou o seguinte: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E aqui vem algo interessante: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. A gente se acostuma com certos estilos de vida, e a gente começa a implicar eventualmente com algo que seja melhor. Existe um vinho novo, mas alguns de nós estamos tão acostumados com esse vinho velho, e a gente não quer trocar o odre, a gente não quer trocar esse couro, a gente não quer jogar fora, a gente prefere ficar tomando desse vinho, porque é melhor a segurança do que o risco de um futuro melhor. Deus me livre se por acaso eu me aventurar por aqui e eu sofrer uma frustração novamente. Quantos de nós estamos preferindo permanecer naquele sofrimento tolerável, ao invés de se arriscar a sofrer ainda mais? Ao invés de a gente se arriscar a ter uma vida fantástica, a gente tem medo de que o meu futuro seja ainda mais difícil do que ele é hoje. Então, quer saber de uma coisa? Eu prefiro meu arroz, meu feijão, a minha casinha, a minha mulher batendo em mim. Eu prefiro assim do que ter um futuro que pode ser ainda pior. Não vale a pena me arriscar. Alguns de nós temos esse pensamento. E Simão, ele manteve esse tipo de comportamento por tempo demais. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Até o último dia antes de Jesus morrer na cruz, ele pisou na bola. Pedro finalmente vem à tona e ele começa a executar aquilo que Jesus disse que ele ia fazer. Só que enquanto ele era Simão,
Simão não conseguiria fazer aquilo. Enquanto você for esta pessoa que você é hoje, você não fará aquilo que a outra pessoa que você é de fato deverá fazer. Simão não construiu uma igreja que o inferno não podia resistir, mas Pedro construiu. Pedro foi capaz de fazer algo. Alguma mudança aconteceu, alguma decisão aconteceu. E eu quero desvendar e passar por como que isso aconteceu junto com você. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está falando aqui a respeito de uma experiência de vida, que ele diz: eu cresci, mas eu cresci não cronologicamente, eu cresci me tornando um homem maduro. E como que ele fez isso? Ele deixou para trás. Assim como o Gary estava me segurando, era necessário largar, deixar o passado para trás, cortar esses laços, deixar de fato o passado ficar no passado. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele disse o seguinte: ele estava escrevendo uma carta e ele disse, no fundo, gente, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Jesus. Mas quer saber? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Em outro momento ele escreve: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É necessário você esquecer. Tem pessoas que estão presas nesse passado e não conseguem ir para frente, não conseguem se desconectar de um casamento que deu errado, não consegue se desconectar de um negócio que deu errado, não consegue se desconectar de uma igreja que feriu você, não consegue se desconectar dos pais que talvez não fizeram aquilo que você queria. Não se desconectam e a vida puxa de volta, e a vida puxa de volta, porque não consegue esquecer. Talvez a gente seja bom demais em lembrar das coisas. Eu acho que talvez hoje Deus esteja dizendo: seja bom em esquecer das coisas. Esqueça o teu ex-marido, esqueça o negócio que não deu certo, esqueça onde você reprovou, esqueça algumas coisas que estão te travando, que estão te segurando. Deixe elas para trás, comece a correr, decida dentro de você que isso não vai mais me segurar. Não é uma nota ruim que vai me segurar, não é um casamento ruim que vai me segurar, não é nada dessas coisas do meu passado que vai me segurar. Eu preciso viver a vida que Deus tem para mim. Eu não estou dizendo para você desfazer o teu casamento, mas eu estou dizendo, se por acaso o teu casamento não deu certo, já faz algum tempo, talvez seja a hora de você deixar isso para trás. Obrigado. Talvez seja a hora de deixar para trás a frustração de uma falência. Talvez seja a hora de você deixar para trás, talvez um namoro. Quem de vocês já teve uma namorada ou um namorado que te deu fora? Ninguém. Uau, só eu. Nossa, eu me lembro quando eu levei o fora da minha namorada, depois que ela me chifrou. Incrível. Eu levei o fora. Nunca vi um troço desse. Escuta, eu vim falar com você sobre aquele negócio que você fez comigo um tempo atrás, que eu descobri. Pois é, eu acho que não. Acho que eu não quero mais namorar com você. Não, peraí, quem tem que terminar aqui sou eu. Não é você que termina, não tem aquela história, não, sabe o que é? Eu que sou o ruim da história. Não foi nem isso, não, eu era o ruim ainda por cima. Mas chega um momento assim que você escuta um negócio desses, eu não quero mais você. Como assim? Não me quer? E aí de repente a tua vida acabou, porque naquele momento
você não vale mais nada para ninguém. E alguns de nós ficamos presos nesses sentimentos, nessas sensações, nessas percepções. Só um pouquinho, desculpe. Ou você teve uma relação sexual com alguém antes de casar, e você lembra dessa relação o tempo todo, e isso atrapalha o teu casamento hoje. Ou você teve uma relação homossexual e você não consegue se livrar dessa imagem. Sabe-se lá o tipo de experiência você teve, que te amarra e te segura, e você pensa em você desenvolver a tua vida agora, mas de repente essas lembranças te arrastam e te puxam para trás. Às vezes um vício. Como Jesus gosta de ver os seus filhos libertos de vícios. O vício pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser o cigarro. Jesus não quer você preso ao cigarro. Jesus quer ver você liberto, porque é aquilo que a gente não resiste, aquilo que a gente não consegue vencer, nós somos escravos desse negócio. Quem de vocês já fumou e finalmente parou de fumar? Quantos de vocês? Não era uma sensação de escravidão? Quantos de vocês que tinham esse vício, de repente se viam de noite, de madrugada, indo atrás de cigarro? Ou fazendo esforços para que o vício fosse aplacado? Escravidão. E Jesus não quer isso. E essas emoções nos travam. A gente carrega o cheiro do cigarro, da fumaça, e as pessoas percebem, nós somos escravos de um vício. Da bebida, da maconha, das drogas. Nos tornamos escravos e Jesus não quer isso. E essas coisas nos seguram, nos travam na vida. E a gente quer começar a correr, e daqui a pouco chega alguém e oferece o cigarro. Daqui a pouco chega alguém e oferece a bebida. Daqui a pouco alguém chega e oferece a droga. Ou daqui a pouco o teu parceiro homossexual, ou tua amante, ou o teu amante aparece na sua vida de novo e você fraqueja e você cai. E você não avança. É necessário alguma coisa para a gente conseguir largar o passado. Porque Deus tem algo novo para você. E 2019 é o ano perfeito para o novo. Deus tem uma agenda para o Brasil e para o brasileiro todo. De novo. Algo novo para você como indivíduo. Algo novo para você como empresário, como funcionário, como família, como casal, como igreja, como nação. Deus tem algo novo para nós já. E não é simplesmente amanhã, daqui a um tempo, é já. E o novo começa numa decisão. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vão permitir você fazer isso. Primeiro lugar, é muito importante que você e eu tenhamos a noção, a percepção de que existe uma visão que Deus tem a seu respeito. É o primeiro ponto que você precisa saber. Às vezes você e eu temos visões, ou temos desejos e ambições, e pode ser ou não que elas sejam de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você vai perceber que Deus, Ele coloca na palavra dEle o seguinte, que sou eu que faço em você tanto o querer como o efetuar, como o realizar. Eu coloco dentro de você um desejo. Se esse desejo fizer bem para as pessoas e não ficar só promovendo você para ter sucesso, fama, dinheiro, se este desejo abençoa mais pessoas, fique tranquilo, Deus está falando com você. E da mesma forma que tem bilhões de estrelas, da mesma forma que tem bilhões de pessoas, existem bilhões de propósitos que Deus colocou sobre a face da terra, em você. E pode ser que uma pessoa tenha 2, 3, 5, 10 propósitos, coisas para serem feitas. Outros têm uma coisa, não importa. Porque a hora que a gente se conecta com esse Espírito de Deus, com esta visão para um futuro melhor, Deus começa a te convencer de que Ele está junto com você nesse negócio. Seja o que for, gente, seja o que for. Deus coloca em você tanto o querer
quanto o efetuar. Se fizer bem para os outros, se incluir pessoas e abençoar pessoas, fica tranquilo, Deus está nesse negócio. E é importante você saber o seguinte, não vem nenhuma boa dádiva, nenhuma coisa boa pode vir para você, a não ser que venha de Deus. Ah, mas e se o diabo estiver me dando isso? É coisa boa? Vai abençoar pessoas? Pode esquecer, cara. O diabo não tem nada a ver com isso, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Toda boa dádiva, todo bom projeto, toda boa ideia, vem de Deus. Vem de Deus. Então, perceba que Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Provérbios, acho que é ditado popular. Mas faz sentido, gente. Faz sentido. Deus é muito poderoso. Ele é a fonte de todas as coisas. Eu gostaria que você pensasse nisso. Deus faz em mim tanto o querer quanto o efetuar. Você precisa se moldar ao teu futuro mentalmente, espiritualmente, com todo o teu ser. Da mesma forma que Simão escutou que a igreja será construída e Pedro será parte disso. Da mesma forma que Simão não podia construir isso, mas Pedro pôde, foi necessário Simão começar a se enxergar como Pedro, como uma rocha, como uma pessoa estável, não uma pessoa que é pressionada por uma garotinha ou por um soldado e ele vai de acordo com o vento. Tiago, o irmão de Jesus, disse, se você for inseguro, tiver na dúvida o tempo todo, dividido entre dois pensamentos, não pense que você vai alcançar qualquer coisa de Deus. Como é importante Simão, como foi importante para Simão, finalmente entender que eu preciso me enxergar como uma rocha. Eu não vou vacilar. Eu não sou Simão, eu sou Pedro. Eu sou uma rocha. Ainda que ainda não seja, mas é isso que eu sou. E você declara sobre a sua vida, é esse o meu futuro, é essa pessoa que eu sou, é isso que Deus está falando sobre mim. Ah, mas eu ainda estou endividado. Mas você não permanecerá endividado, você tem uma palavra sobre a tua vida. Se Deus tem falado isso para você, se agarre nisso e se projete nesse futuro. E eu não estou falando para você ter pensamento positivo, estou falando para você desenvolver a fé num relacionamento que você tem com Deus. Tem que ser assim. Porque Deus, Ele é a fonte de toda boa dádiva. Qualquer boa ideia, qualquer coisa boa que faça o bem para o próximo, inclusive para você, é de Deus. Vai firme, vá em frente, não se acovarde. E esses dias, eu fiquei sabendo, assim como você sabe, né? São dezenas e centenas e milhares de notícias ruins de pessoas que vêm com arma e assalto e roubam, e é covardice. Antigamente eu achava que covardice era simplesmente uma pessoa que não se arriscava na vida. Mas também é. É importante você não se acovardar diante de uma coisa que você não sabe se consegue vencer. É importante você se levantar em nome de Jesus e você enfrentar isso. Mas em relação ao assalto, à mão armada, as pessoas que enfrentam simplesmente aquilo que elas conseguem são covardes. Um ladrão que vem com uma arma em cima de você é um covarde, porque ele só enfrenta aquilo que ele sabe que consegue dominar. Mas os covardes não entrarão no reino dos céus. É importante você ser uma pessoa corajosa, porque Deus colocou em você um espírito de poder, de realização, para você não permanecer o mesmo, mas você continuar em constante modificação, de glória em glória, até ser dia perfeito, para que você alcance aquilo que você nasceu para fazer. Faz sentido? Agora, obviamente, existe um processo de transformação de Simão para Pedro, e é um processo de fato mental, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Muitas pessoas, me perdoem se eu ofendo alguém, mas é com todo carinho, todo amor, mas são realidades que a gente sabe que existem. Tem algumas pessoas que, por exemplo, são homossexuais ou são travestis, seja lá o que for. E essas pessoas, elas não conseguem se ver mais, por exemplo, no caso de um homem, ficar se vestindo como mulher.
E a pessoa não consegue se imaginar tendo relação com uma mulher, ou a pessoa não consegue se imaginar não tendo relação com uma pessoa do mesmo sexo. Ela não consegue se livrar desse modelo mental. E Deus fala o seguinte: é necessário uma transformação, é necessário você enxergar a sua vida diferente. Você precisa declarar isso sobre a sua vida, mentalmente ver você diferente. Quantas e quantas pessoas estão presas num passado que elas simplesmente tiveram uma experiência emocional forte e elas não conseguem livrar-se desta imagem, dessa experiência. Mas Deus quer te dar novas experiências. Deus quer trazer para você uma experiência nova. Hoje nós queremos orar por qualquer um aqui, porque nós sabemos que existe poder em Deus. Existe poder na oração. Existe poder na sua vontade de ser tocado por Deus. Eu gostaria de deixar bem claro, existe um processo de transformação mental, para que a sua vida seja de fato liberta das coisas que te seguram, que travam você de avançar de fato em direção ao seu destino. A gente precisa se livrar de certas coisas. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqui no nosso meio, nós temos pessoas que fumavam e não fumam mais. Mas Ronald, você está falando só de fumar? Não, é simplesmente um exemplo. Que nós estamos rodeados por pessoas que têm um testemunho de que se libertaram. Pode ser qualquer coisa, pode ser pornografia. Não vou pedir para você levantar a tua mão, porque vai ficar chato, né? Mas tem pessoas aqui que já tiveram amante e não tem mais. Tem pessoas aqui que mentiam, faziam negócios desonestos e não fazem mais. Nós estamos rodeados de pessoas, de testemunhas que experimentaram o poder do livramento. Aqui nesse lugar. Por isso que quando a gente se reúne nos Connects, nós trocamos experiências, a gente testemunha a respeito das vitórias que Deus tem dado para nós. E a pessoa que está conosco, vê isso acontecendo com ela, ela diz: pode acontecer comigo também. Por isso nós insistimos tanto em que você faça parte de um Connect, para que você possa, não simplesmente no domingo ouvir uma mensagem, ou pesquisar alguém na internet que traga uma mensagem gostosa, mas você se sente face a face com alguém que já chorou por muito tempo, mas finalmente conseguiu a libertação, finalmente conseguiu vencer alguma coisa que você talvez esteja sofrendo. Vale a pena você se relacionar com essa tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando nós temos pecados na vida, amante, sexo ilícito, drogas e um monte de outras coisas que você pode imaginar, a gente não consegue correr. E o apóstolo Paulo está falando assim: não ande na vida não, corra. A vida é curta. Corra, a vida é curta. Não permita que pecados, práticas que fazem mal para você e para a pessoa que está com você, segurem você mais tempo. Não vale a pena. Vale a pena você largar. Livre-se. Simplesmente chega para a pessoa. Eu já cheguei para algumas pessoas e disse: o que está acontecendo? Não, minha esposa descobriu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, e agora? Pois agora fica chato, né? Eu falar com aquela pessoa lá e tal. O que eu faço? Você quer me dar o telefone para eu ligar para ela agora? E dizer assim: ó, acabou, não tem mais. Pô, mas ela vai ficar chateada. Vá para o inferno, rapaz. Né? O que você quer decidir? É decisão. É decisão. Seja no que for, é uma decisão que o Deus Todo-Poderoso colocou na sua mão. É a ferramenta mais poderosa que existe no universo. Não tem revólver, não tem ameaça que possa dizer para você: sente e negue, fique em pé e faça tal coisa, senão você morre. Tá bom, então eu morro, mas eu não vou te obedecer não. A decisão, ninguém pode tirar de você. Nenhuma ameaça pode tirar isso de você. Está nas tuas mãos, não importa a consequência, mas é na decisão que a gente rompe
com aquilo que nos segura. É uma decisão e você diz: acabou, não quero mais, me perdoe pelo que eu fiz, mas acabou. Amém? Amém. É isso aí. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe algo que Deus pôs dentro de você. Existe um querer dentro de você, que Deus depositou em você. E se você estiver com a vida enrolada para o passado, você não consegue correr. Você vai se arrastar e você vai desanimar e você vai voltar. Você vai retroceder, você vai acabar desistindo. É necessário cortar com o pecado que facilmente nos envolve e nos engata e nos deixa travados no passado. Para você entrar no seu futuro, você não entra como Simão, você entra como Pedro. Não tem outro jeito de você entrar no teu futuro com a mesma identidade. Não existe condições de um vinho novo, uma visão nova, um desejo novo entrar numa pessoa que vai manter o mesmo estilo de pensamento. Ela vai morrer frustrada, aquela visão vai morrer com ela e ela também vai morrer. Se perde o odre velho e se perde a visão nova, o vinho novo. Você e eu precisamos jogar fora certos comportamentos, uma certa personalidade que nós temos, para que a gente possa assumir esse avatar, uma nova identidade em Cristo Jesus, porque é Ele que lança a visão, Ele é especialista em lançar visões para o seu futuro. Jesus vem para Pedro, vem para Tiago, vem para João, vem para pescador aqui, pescador ali, vem para cobrador de imposto, vem para judeu super conservador, e Ele diz: vem e siga-me, e eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou fazer de você um líder, um apóstolo do meu reino. E as pessoas se levantam, deixam para trás aquela identidade e abraçam esse vinho novo numa nova identidade e começa a cumprir o seu destino. E isso é para você, isso é para mim. É uma decisão de dizer: eu vou deixar para trás o barquinho de pescaria e eu vou avançar. Muitos, a maioria de nós não vai precisar largar nenhum emprego, não vai precisar largar nenhuma empresa, muito menos família, de jeito nenhum. Mas algumas coisas vocês vão perceber que estão segurando a sua vida. E vocês vão precisar tomar a decisão de cortar isso da sua vida. Então correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Não vai ser fácil. Decidi, não quero mais. Tum. Você acha que o inimigo vai deixar por isso mesmo? Ele desistiu. Acabou o jogo. Não, ele vai pegar o telefone e te ligar, vai ligar um cobrador, vai ligar uma amante, vai ligar um bullying. Alguma coisa vai acontecer. Não é fácil. Não foi fácil para Jesus fazer o que Ele fez por você, como pessoa, como homem, lá naquela cruz. Foi sofrido, foi difícil, mas Ele colocou, lembra quando eu falei sobre ranking de valores? Jejum, a minha fome, a vontade de comer aquela picanha. E você olha e você decide. Você cria dentro da sua personalidade, dentro do teu espírito, ranking de valores. Quantos de vocês já decidiram jejuar já depois de ter comido um monte? Eu já. Nossa, eu vou jejuar depois dessa feijoada. Meu Deus do céu. Só que a gente toma uma decisão motivado pela culpa. Não é motivado por uma visão que vem de Deus. Não vai voar, não vai decolar, porque dali a 6 horas que você fez a digestão, sobrou um pouco daquela picanha, ou da feijoada, você vai comer de novo, porque a decisão não veio baseada numa palavra profética de Deus, foi baseada em culpa, mas a culpa com o tempo vai meio que passando, né? E a gente fica meio anestesiado, desprezando. E Ele, Jesus,
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas nesse processo de você assumir algumas decisões, você vai precisar de ajuda. E o incrível que explode a minha mente, é que Jesus estava ali orando e falando assim: Pai, se for possível, dá um jeito. Quantos de nós não queremos que Deus dê um jeito e a gente não precise passar pela bronca que o meu pai vai me dar? Nossa, quantas vezes a gente, quando era piazão ou adolescente, e a gente fazia aquelas bobagens, né? Vocês precisam escutar as bobagens que o Kleber fazia quando era filho de pastor, né? Numa igreja antiga lá. Ele um dia chegou no centro de retiros, e a porta abria para dentro, e ele estava para fora, a porta está ali, e aqui tinha as colunas que sustentavam o telhado. E ele pegou uma corda, nossa, que feio, hein? Amarrou no trinco, e deu a volta na coluna, apertou bem, e foi na outra porta, amarrou, e ele trancou todo mundo dentro do dormitório, que estavam não sei quantas pessoas lá dentro. Quantas pessoas mais ou menos, Kleber, você prendeu? Num só movimento. Umas 120 pessoas ele prendeu dentro do dormitório. Né? É absurdo. Aí depois tem que se arrepender, mas a gente não se arrepende muito, né? Porque foi muito divertido. Né? Até hoje a gente conta: nossa, eu não devia ter feito aquilo, mas eu devia ter feito aquilo, foi muito legal. Tem certas coisas que é a diversão, mas tem certas coisas que nos seguram, nos travam. E para a gente se libertar de certas coisas, a gente precisa de ajuda. E como eu disse, né, explodiu minha mente quando eu olho Jesus pedindo para Deus: Pai, por favor, dá um jeito para eu não passar por isso. Se tiver um outro jeito de eu não passar por isso, eu agradeço, viu? Se der um jeito, se der um jeito. E Deus envia um anjo. E um anjo desceu e fortalecia Jesus. A gente tem a tendência de dizer assim: Jesus nunca precisou de ajuda. Jesus, Shazam, e fazia o show acontecer. Não, Jesus viveu como homem. Tinha fome, tinha frio, tinha sede. E teve a angústia de não querer passar pela morte. E um anjo desce. Lucas 22, 42 a 44. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, a tal ponto as células se rompendo, e o sangue virando suor. Jesus foi fortalecido. Não é vergonha alguma você pedir oração. Não é vergonha alguma você experimentar o sobrenatural de Deus. Aliás, é uma recomendação que a igreja precisa manter muito viva. Para você se libertar desse passado, às vezes você vai precisar de ajuda. Às vezes, algumas pessoas, algumas coisas têm uma amarra muito pequena, muito fraca na nossa vida, e o próprio pensamento e a nossa própria decisão, a gente consegue se libertar, né? Então não precisamos nem de Deus às vezes para a gente se libertar de certas práticas nocivas. Mas tem certas coisas que você e eu vamos precisar, de acordo com a visão que Deus coloca em nós, no querer e no efetuar. Tem certas coisas, a preservação da vida, nós vamos precisar de ajuda. E hoje nós queremos orar junto com você, para que de fato você experimente o poder de Deus. Se você não precisa, você está bem, tem certas decisões que você pode tomar por você mesmo, e você pode mudar a sua vida, ótimo, faça, não precisa pedir oração por qualquer coisa. Deus me ajude, ora por mim, Júlio, não sei se eu compro um tênis branco ou preto.
Compre o que você quiser, rapaz, não venha pedir oração por isso. Mas tem gente que precisa de oração para certas coisas muito importantes, para que você possa se libertar e você possa correr com perseverança a visão que foi proposta para você. Amém? Eu gostaria de convidar você a se concentrar um pouquinho em ouvir agora um pouquinho a voz de Deus, e não apenas a minha. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, você ficasse em silêncio um pouquinho e sondasse o coração de Deus. E sonde o teu coração. Pai, eu quero que o teu Espírito esteja se movimentando dentro de cada um de nós. Foi o Senhor que nos fez. Foi o Senhor que soprou vida em cada um de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, mova-se e fala conosco. Aquele que precisa de encorajamento, aquele que precisa se libertar do passado, de emoções, de lembranças, de memórias dolorosas. Que hoje seja o dia da virada. Que hoje seja o novo. Que hoje algo aconteça. Que hoje o sobrenatural do Senhor venha sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Enche-nos. Visita cada um aqui, Senhor. As emoções do passado, relacionamentos, frustrações como empresário, frustrações de qualquer natureza, Senhor. Em Ti está a cura, em Ti está a restauração. E agora eu quero perguntar para você, se por acaso você percebeu que você ficou longe de Deus, você se desconectou por tempo demais de Deus. Eu não falo simplesmente 1 ou 2 semanas, eu falo de fato um distanciamento forte. Você literalmente tem consciência de que você está longe, mas você sabe que Deus te ama, e você sabe que Ele te perdoa. Eu gostaria de encorajar você a fazer as pazes com Deus, porque Ele não está bravo com você, mas você está bravo com você mesmo. Eu quero incentivar você a retomar a tua comunhão com Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, e eu posso dizer, ninguém volta ao Pai senão por mim. Por isso eu quero te convidar a fazer um sinal com a sua mão. Se você deseja, eu não vou expor você, você não precisa vir aqui na frente, só quero orar com você. Se você deseja receber essa oração e retomar a tua comunhão com Deus nessa noite, ótimo, pode baixar sua mão. Ótimo, pode baixar sua mão também. Pode baixar sua mão. Deixa eu orar com vocês. Pai querido, eu peço, primeiro eu te agradeço, porque o Senhor é que trouxe cada um de nós aqui para a sua casa. Foi o Senhor que nos moveu até aqui, para a gente se encontrar com o Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor se mova nessas pessoas, que elas sejam perdoadas, elas sejam restauradas em Jesus, e o Teu Espírito Santo venha fortemente sobre elas, e elas possam experimentar mais uma vez a alegria da Tua salvação, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Talvez você
esteja vindo aqui na igreja de algum tempo, ou está nos visitando hoje pela primeira vez, e não entende muito bem esse negócio de cristianismo, não entende muito bem o que é Jesus, para que realmente ele serve. Mas talvez hoje você sentiu algo, você percebeu algo, de que está na hora de você se entregar a Jesus, mesmo sem entender tudo. Você não precisa entender tudo, mas você precisa atender a um convite. Se você percebeu que Jesus está te chamando para ter um relacionamento com Ele, para você entregar a vida para Ele, para você entregar a tua vida para Ele, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar com você. Eu quero te apresentar uma solução. Pode baixar a sua mão. Mais alguém percebeu que Jesus está dizendo isso? Venha andar comigo. Deixa eu cuidar de você. Você já tentou cuidar da sua vida tantas vezes? Deixa eu cuidar de você agora. Se você desejar, eu quero orar com você. Amém. Ótimo. Muito bem, gente. Eu quero orar junto com você depois, para a gente ter esse tempo de restauração, de salvação. Mas eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Nós queremos cantar mais uma música. E depois dessa canção, se você desejar, nós estaremos aqui na frente para a gente orar com você. Mas traga a sua fé junto, para que a sua vida possa ser direcionada para o novo que Deus tem para você este ano. Amém? Deus abençoe. Se você por acaso trouxe a sua oferta, seja lá o que você propôs no coração, você pode deixar lá atrás aquela caixinha verdinha na porta, aquilo que você deseja entregar. Ok? Deus abençoe cada um de vocês.